algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Possamos depender, Senhor, de Ti, Pai. Pai, o nosso coração está diante da Tua face. A nossa vida, Senhor, está diante do Teu altar, meu Pai. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe, Senhor, a nossa realidade. E que nesta manhã nós possamos entender a Tua realidade. E, ó Deus, possamos viver a Tua realidade, Senhor, nesses dias. Ei, Espírito Santo, se move aqui. Ei, Espírito Santo, se move aqui. Cura, Senhor, a nossa alma. Cura, Senhor, o nosso espírito. Cura, Deus, os nossos dias. Alcança, Senhor, agora. Alcança, Senhor, agora. Aleluia. Esse nome é poderoso. Esse nome é tremendo. Todo joelho se dobrará diante de Ti. Toda língua confessará que Tu és o Senhor, meu Deus. Aleluia. Nesta manhã, Senhor Jesus, se revele mais um pouco de Ti. Que o Senhor possa se revelar mais, Senhor, nesta manhã.
Graças te rendemos, meu Senhor. Graças te rendemos, meu Senhor. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar nessa manhã. Coloque-se na liberdade do Espírito Santo. E eu espero em nome de Jesus nesta manhã que o Senhor nos traga uma palavra reveladora para o nosso coração, para os nossos dias. Algo que nós temos vivido no Senhor, algo que nós temos aprendido no Senhor. E é tão bom quando você abre a palavra e a palavra ela fala com você de uma forma muito especial. E eu quero poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem falado conosco todos os dias. Acho que desde essa quinta mensagem, mas o Senhor, Ele tem falado conosco de uma forma muito poderosa nesses últimos domingos. Desde o domingo em que nós trouxemos aqui uma palavra e o Senhor diz que nós precisamos aprender a ouvir o céu, a ouvir a voz do Senhor, a caminhar com o Senhor todos os dias, a estar com o Senhor. Não importa aonde nós vamos estar, não importa como nós vamos estar, desde que nós estejamos ouvindo a voz do Senhor, amém? E a cada dia que eu falo com as pessoas, que a gente começa numa conversa tão tranquila, tão simples, mas aí a gente vai vendo cada coisa reveladora que o Senhor vai nos trazendo, né? Cada coisa importante e vai nos direcionando, vai nos posicionando dentro do reino, dentro da presença do Senhor, naquilo que o Senhor quer que nós venhamos viver. E eu espero que essa palavra nessa manhã seja mais uma palavra, né? Que venha trazer ao nosso coração esse entendimento, para que nós possamos entender como é estar no Senhor, né? Essa semana eu tive uma experiência tão tremenda assim, de algo revelador, né? Da parte de Deus. Quando eu conversava com um jovem e eu perguntei assim para ele, a pergunta foi muito simples, mas eu disse assim: você vai a alguma igreja cristã? E ele disse assim: eu vou. A resposta foi: eu vou, mas eu não perguntei, não falei sobre isso e nem era para falar sobre isso. Mas foi tão interessante que ele respondeu sim, e ele ao mesmo tempo que ele respondeu, ele deu também, né? Aquilo que todos nós fazemos, né? A nossa justificativa. E que é a maneira de nós termos uma aceitação, né? Daquilo que a gente está fazendo e da onde a gente vai estar. E ele disse: olha, só que eu não tenho ido nesses últimos domingos porque eu estou trabalhando e tal, uma coisa assim, né? E aí o Senhor foi assim, foi tão tremendo que o Senhor disse assim para mim, e eu falei com ele, eu falei assim: eu não estou falando dessa igreja aqui, eu estou falando dessa igreja aqui. Às vezes as pessoas quando falam da igreja, ela já visualiza a estrutura, né? Mas o Senhor não está falando dessa igreja, o Senhor está falando dessa igreja, a igreja que está aqui dentro, aquilo que nós temos, o nível de relacionamento que nós temos com o Senhor, o nível de estrutura que nós temos em Deus. E ali foi tão tremendo que eu fui falando para ele algumas coisas e dizendo, orientando a ele, e aquilo foi impactante para a minha vida, mas acredito que foi muito mais impactante para a vida dele. E eu comecei a dizer: olha, eu falei assim: aonde você estiver, esta igreja aqui não vai estar com você, mas essa igreja aqui vai. E é isso que você precisa entender, é estar com o Senhor todos os dias. O ambiente que você vai estar, Ele vai estar com você. Eu falei, era exatamente o que Jesus vivia. Quando perguntaram para Jesus assim: o que você está fazendo? Por que você fala? Do que você fala? E Jesus disse assim: eu faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Eu falo aquilo que eu ouço o meu Pai falando. Então, queridos, a nossa referência é o Pai. E quando nós entendemos isso, nós vivemos. Amém? A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 4. Eu
quero passear com vocês, porque ontem, quando eu estava aqui, né, falando nisso, né, sábado que vem eu não estarei, eu vou estar fazendo um exame em Ribeirão Preto e eu não vou estar aqui. Então, como nós temos estado aqui todos os sábados de manhã, no próximo eu não vou estar, amém? Eu vou estar fazendo o exame. Mas eu estava aqui ontem e na medida que a gente está aqui, nós vamos falando com Deus, vamos ouvindo. E aí eu peguei essa parte aqui, comecei a ler, né, de João capítulo 4. E é tão interessante que a cada momento que você lê ou que você vê, o Senhor fala de uma forma. E ontem eu fiquei o dia todo olhando, observando isso, e o Senhor falando no meu espírito. E eu quero poder então passar isso para vocês. Aqui vai falar da nossa realidade versus a realidade de Deus. Para entender a realidade de Deus, eu primeiro preciso entender a minha realidade. Quando eu entender o que é a minha realidade, aí o Senhor vai fazer eu entender qual é a realidade de Deus. E nós precisamos saber qual realidade nós estamos vivendo. Qual é a sua realidade hoje? A realidade daquilo que você vive, daquilo que você está vivendo, ela é sua ou ela é de Deus? Nós precisamos entender o que é a nossa realidade e o que é a realidade de Deus. Amém? E aí, observando essa passagem assim, o Senhor foi nos levando em vários lugares. E eu quero poder compartilhar, eu quero que vocês naveguem comigo nesse João capítulo 4. Eu ia ler apenas um versículo, como a gente sempre lê e vai ministrando. Mas aí o Espírito falou assim, não, eu quero que você navegue, eu quero que você ande nesse versículo juntamente comigo. Então, o primeiro versículo diz assim: quando Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Vamos começar por aqui. Queridos, a primeira coisa que eu vejo aqui, olha que coisa impressionante. O Senhor, Ele tem que sair da onde Ele está para ir para um outro lugar. Mas de um lugar para o outro, Ele precisa passar em um outro lugar. Olha que coisa tremenda, que coisa poderosa. Mas aí o Senhor Jesus, quando é que Ele decide isso? Olha que coisa interessante, se você observar aí, você vai ver que o Senhor, Ele está falando de algo inicial, que faz parte da nossa realidade, da realidade do ser humano, do humano. Então o Senhor primeiro, Ele vai fazer nós entendermos o que é nós, o que nós somos, humanamente falando. Veja bem que quando Jesus ele está ali fazendo algumas coisas, ele percebe, olha, presta atenção que você vai ver, ele percebe que algo está crescendo do lado dele, e que não é o que ele quer fazer e o que é a intenção dele. Começa então um grande fervor ali dizendo, e algumas pessoas dizendo, olha, o que ele está fazendo é maior do que o João. Comparações, sucesso. Querido, isso faz parte da humanidade. Quando Jesus começa a perceber isso, quando ele começa a perceber que ele está ficando mais famoso, tendo mais sucesso, do que aquilo que na verdade precisa ter. Porque não era o que Jesus estava fazendo que era o importante. Não era o que Jesus estava mostrando para as pessoas que era o principal. Isso nós precisamos entender. Quando nós entendemos isso, nós entendemos a realidade de Deus. Porque a realidade do ser humano é sempre querer estar à frente de alguma coisa, sempre querer estar mais ou melhor do que aquilo que na verdade precisa aparecer. Quando Jesus percebe, ele diz, vamos sair daqui, vamos para outro lugar. Jesus começou a ver o seguinte, olha, peraí, vocês estão querendo colocar eu como maioral, e eu não sou o maior. Aprendendo a lidar com o sucesso, querido. Aprendendo a lidar com as coisas que estão dando certo.
Então muitas coisas estão dando certo e de repente a gente se empolga com aquilo que está dando certo. E a gente se esquece daquilo que de fato tem o devido valor. Muitos anos da minha vida eu vivi isso. Muitos anos da minha vida eu vivi no auge das coisas que estavam dando certo e que Deus estava fazendo. Mas quando você chega na realidade daquilo, você vai encontrar um enorme vazio, porque você vai se deparar somente com aquilo que você fez, e não com aquilo que você de fato teria que ser. E aqui o Senhor já está começando a mostrar a realidade, que são realidades diferentes. A realidade de Deus é diferente da minha realidade. Enquanto a minha realidade está preocupada com o sucesso, enquanto a minha realidade está preocupada com a autopromoção daquilo que está acontecendo, o Senhor está dizendo, olha, isso não importa. Isso não tem valor. Isso não serve para nada, senão somente para você. Então aqui o Senhor já está dizendo, olha, quando tudo começou a acontecer, o que Ele faz? Sai de cena, tira o foco. Ele tira o foco daquilo que é Ele. Por quê? Agora por quê? Porque o foco na verdade não era Jesus. O foco era o reino, queridos. Focar o reino. Focar aquilo que Deus realmente quer e espera e importa-se comigo e com você. E então ele vai. Agora, era necessário que ele passasse por Samaria. Entenda uma coisa. Jesus sempre vai passar em um lugar para encontrar alguém. Jesus, ele sai de um lugar, mas ele precisa fazer algo. Essa é a verdadeira importância da realidade de Deus. A realidade de Deus não está nas coisas, está nas pessoas. Estar na pessoa. Então era necessário que ele saísse dali e ele passasse por um lugar. E quando ele chega naquele lugar, numa cidade de Samaria, ele vai ao poço, a um poço. Por que ele chega naquele poço? Porque ele sabia que ali havia algo que precisava fazer. Ali ele precisava estar com alguém, ele precisa buscar alguém. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. O que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai tratar com você, primeiramente Ele vai tratar dentro da sua realidade. O Senhor precisa primeiro mostrar a sua realidade, porque enquanto você não entender a sua realidade, você nunca vai entender a realidade de Deus. A primeira coisa que eu preciso fazer é saber quem eu sou. E quando eu entender quem eu sou, eu vou entender quem Deus é, queridos. O problema é que muitas vezes nós queremos entender Deus sem entender quem nós somos. Queremos conhecer Deus sem nos conhecermos. E aí é onde nós vamos entrar nesses confrontos de realidade. Porque nós vamos estar vivendo uma realidade que é a nossa, fingindo entender ou viver a realidade de Deus. E eu preciso entender que as realidades são diferentes, querido. Por isso que hoje nós vemos muitos crentes frustrados. Por isso que nós vemos hoje muitas pessoas, a gente fica sabendo, todos os dias eu ouço falar de pessoas que nós conhecemos, que nós vivemos durante muito tempo dentro da igreja e que hoje estão se autodestruindo e se perdendo. Isso é uma tristeza imensa, não só para mim, mas para o reino de Deus. Quantas pessoas não estão sabendo lidar com a sua realidade, porque não entenderam a realidade de Deus, porque fingiram viver uma realidade de Deus quando não era a realidade de Deus. Durante anos da minha vida eu vivi essa frustração. Durante anos da minha vida eu vivi uma realidade, achando que estava vivendo ou fazendo as coisas de Deus, queridos. Isso só me trouxe frustrações. Isso só me trouxe coisas que eu achava que eu estava em Deus, mas na verdade eu só estava em mim mesmo. Eu nunca estive em Deus.
Eu sempre estive em mim. E aí fazia uma coisa e aquilo começava a dar certo. Então eu achava que aquilo ali, Deus estava ali. E Deus nunca esteve ali. Deus nunca esteve ali, querido. Mas quando hoje eu entendo a realidade de Deus, eu entendo que a minha realidade é muito frustrante e é muito desesperadora. E então, quando eu entendo a realidade de Deus, eu digo: Senhor, eu não quero mais viver a minha realidade. Porque a minha realidade, Senhor, é totalmente diferente da sua realidade. O que para mim tem valor, para a minha realidade tem valor, para a realidade de Deus não tem valor. O que para mim talvez é essencial, para Deus não é. E então o Senhor, Ele passa e ali Ele chega naquele poço e Ele para. E ali veio o quê? Uma mulher, uma samaritana. E essa mulher, ela veio para tirar a água, porque era a hora dela, era um horário que ela estava ali, ela tinha que ir lá. Agora Jesus está sentado ali naquele lugar. Veja bem, queridos, que são ambientes improváveis. Era um ambiente onde Jesus como homem não era para estar. Ali era um ambiente onde aquela mulher deveria estar, naquele horário. Segunda coisa, aquilo lá, quando o Senhor Jesus está ali e Ele pede algo para ela, Ele já pede algo que também é improvável. Por quê? Por conta da religião, cara. Olha o que a religião faz com as pessoas. A religião estava impedindo aquela mulher de ter um relacionamento com o Senhor, porque ela era samaritana e ele era judeu, e o judeu e o samaritano não se falavam, por questão religiosa. As pessoas estão brigando por questões religiosas, e não por questão de Deus, não por coisas de Deus. E agora o Senhor precisa mostrar àquela mulher. Então, primeira coisa que Ele faz, Ele pede algo para aquela mulher. Quando Ele pede algo que não é comum. Dá para você entender que quando o Senhor quer algo de você, ou quer te ensinar alguma coisa, Ele vai te pedir algo incomum, algo que você não está esperando, que não faz parte da sua natureza, que não faz parte da sua realidade. Então primeiro Jesus trata com aquela mulher dentro da realidade dela. O Senhor vai tratar você com a sua realidade. Se Ele não mostrar a sua realidade para você, você nunca vai entender a realidade dele. E ali começa-se algo então. Veja bem que o Senhor pede o que para ela? Água. Água. Ele vai ali e pede para ela: a senhora pode me dar água? E ali então ela começa a ver algo diferente. Ela fala: peraí, isso aí não é comum. Primeiro, o senhor está num lugar onde não é para estar. Segundo, o senhor está pedindo algo que não é comum o senhor me pedir. E também não é comum eu servir o Senhor. O que nós temos em comum? Nada. Mas aí essa mulher agora começa a questionar o Senhor, dizendo: o Senhor sendo quem o Senhor é, o Senhor está pedindo algo para mim? Uma pessoa que não tem nada a ver com o Senhor, não tem nada a ver com a realidade do que está acontecendo. E é tão interessante que o Senhor ele vai levando assim por uma situação aonde aquela mulher começa a entender o que está acontecendo. Mas aí o Senhor Jesus, Ele diz em um determinado momento: vai e chama o teu marido para que ele venha aqui.
Por que o Senhor está fazendo isso? Por que Ele manda ela chamar o marido? Porque o que está acontecendo ali é algo que poderia, diante dos olhos dos outros, não ser uma coisa comum, um homem falar com uma mulher. Mas o Senhor naquele momento começa a trazer a ela a realidade da vida dela. Jesus sabia quem era aquela mulher. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe quem eu sou. Quem é que não sabe quem eu sou? Quem é que não sabe quem você é? É você mesmo. Sou eu mesmo. Quando Jesus pede para ela, Jesus já sabia qual era a situação dela. Quando Jesus te pede alguma coisa, querido, é porque Ele já sabe qual é a sua realidade e qual é a sua situação. Ele não está falando dele, Ele está falando dela. Quando o Senhor está te pedindo algo, Ele não está pedindo algo para Ele, Ele está pedindo algo para você, e você precisa entender isso. Eu preciso entender que quando Deus está falando comigo algo, e que eu acho que é comigo, ou eu acho que é com Ele, não é com Ele, é comigo. Mas aí essa mulher agora dá uma resposta a Ele. A mulher responde e diz no versículo 17: não tenho marido. Como que ela diz eu não tenho marido se ela tinha um marido? Como que ela responde para o Senhor Jesus, eu não tenho marido? Aí Jesus diz o quê? Aí aonde Jesus vai se apresentar. Querido, o Senhor vai falar com você dentro da sua realidade. Por isso você não pode tentar se auto-enganar. Querer dar argumentos. Essa mulher poderia dar muitos argumentos. Ela poderia dizer assim: não, meu marido não está em casa essa hora, meu marido está trabalhando, o meu marido está fazendo. Não, ela agora começa a ter uma conversa com o Senhor. Por quê? Porque quando ela começa a perceber que aquele homem está num lugar onde ele não deveria estar, que aquele homem está pedindo algo que não deveria pedir, ela começa a entender, ela começa a dizer: opa, peraí, está acontecendo alguma coisa aqui. E ela começa a ver no Senhor Jesus que o que Ele está falando é algo real, não é algo fictício. E então quando Ele pergunta, Ele diz: vai chamar o teu marido? Ela diz: eu não tenho marido. Aí o Senhor então começa a revelar para ela a vida dela. Quando você trabalhar com a realidade, queridos, quando você estiver diante do Senhor, seja o mais real possível. O problema e o fato é que muitas vezes nós queremos conversar com o Senhor na nossa realidade, dando justificativas ao Senhor, trazendo argumentos ao Senhor. Não, eu vivo essa vida por causa disso, porque essa vida é assim, porque a minha vida me faz isso, porque é dessa forma, porque é daquele jeito. Nós começamos a querer desenhar uma história para o Senhor. Nós não trabalhamos com a realidade, com aquilo que de fato é, como nós somos, quem nós somos. Nós queremos inventar uma pessoa ou uma personalidade para o Senhor. Ah, eu sou assim porque eu nasci assim, porque eu vivi assim, porque minha mãe me ensinou assim, porque eu aprendi assim, porque a religião me deixou assim. Está na hora de nós encararmos Deus como Deus, queridos. Está na hora de nós encararmos o Senhor como o Senhor, e de saber quem nós somos, e trazer a nossa realidade diante da gente, daquilo que nós podemos, e daquilo que nós não podemos, daquilo que de fato nós somos, e parar de ficar querendo dizer que somos fortes, quando na verdade não somos, de querer dizer e apresentar para as pessoas uma coisa que nós não somos. Essa mulher, ela não apresenta para o Senhor algo que ela não é, agora ela apresenta a realidade dela. Agora eu pergunto para você, Jesus não sabia qual era a realidade dela? Jesus não sabe qual é a sua realidade, meu irmão? Jesus não sabe quem você de fato é? Sim, Ele sabe, quem não sabe é você.
Agora ele precisa mostrar para ela a realidade que ela não vê. O que o Senhor está querendo fazer comigo e com você nesses dias, diante de tantas coisas que estão acontecendo, é mostrar para mim e para você a nossa realidade. Quem de fato nós somos, o que de fato nós podemos, aonde podemos ir, o que podemos ser, o que podemos alcançar, e parar com esse negócio de religiosidade, de querer ser o que não somos, de querer fazer o que não podemos, de querer apresentar aquilo que nós não somos. Olhar no espelho e ver realmente, olha, é assim mesmo, eu sou essa pessoa. E aí o Senhor diz para ela, disseste bem, os 5 primeiros maridos que você teve não era seu, e o que você tem também não é. Uau! Aí qual é a resposta dela? Ela disse assim, ninguém sabia disso. Então agora ela começa a olhar para Jesus de uma outra maneira. Então ela começa a dizer, olha, eu posso dizer que o Senhor é profeta. Porque ela começou a entender agora quem era Jesus. Agora Jesus se apresenta para ela. Até então ela não sabia quem era ele. Até então para ela ele era apenas uma pessoa, apenas um homem que estava com sede, querendo água. Mas agora o que ele diz? Quando ele revela para ela a vida dela, a realidade dela. Porque Jesus sabia da realidade dela, ela não sabia. Então quando o Senhor agora mostra para ela a realidade dela, aí ela falou, opa, peraí. A conversa está começando a ficar mais interessante. Então a primeira coisa que o Senhor vai fazer comigo e com você, é mostrar a nossa realidade. É você saber quem você é. Você precisa saber quem você é diante de Deus, querido. Com Deus não tem como falar de coisas ou inventar coisas. Não existe isso. Aí essa mulher, então, ela começa agora a falar algo. Ela começa a desenhar algo. E ela começa a dizer que ela vem ali e adora, porque ela ouviu falar. Olha o que a religião faz. Ela está adorando, ela está buscando ali, porque aquela fonte ali era a fonte de Jacó, que deu para José, que herdou então aquele povo ali. Ela começa a falar o quê? Ela começa a contar uma história que foi falado para ela, que a religião ensinou para ela. Então aquele lugar era um lugar sagrado, vamos dizer assim. E aí então o Senhor diz para ela, agora Jesus começa aqui a trazer para ela a realidade do céu. E começa a dizer, você busca e você adora algo que você não sabe, que você não conhece. Veja aí. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí ela diz, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Agora o Senhor começa a falar o quê? O Senhor começa a falar de uma realidade que ela não conhece. O Senhor começa agora a posicionar ela. O Senhor começa agora a dizer a ela, olha, você está fazendo algo que você não sabe, que você não conhece, que você acredita, que você aprendeu, que você teve informação, que você ficou sabendo. Mas agora eu vou te trazer o que é real, a realidade do céu. Então o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Então Jesus já sabia que aquela mulher, quem ela seria, qual era o potencial dela. Então ele está ensinando ela, instruindo ela, dizendo, o Pai está procurando verdadeiros adoradores, então eu estou te procurando. Você é alguém que eu estava procurando. Eu quero te dizer nessa manhã, você é alguém que o Senhor estava procurando.
Você é alguém que o Senhor estava procurando, mas você não sabe a realidade de Deus. E por não entender a realidade de Deus, você está vivendo uma outra realidade. E aí então o Senhor começa agora o que? Apresentar a ela. Aí o Senhor começa agora a apresentar a realidade de Deus para ela. Olha, o Senhor está procurando pessoas que vão fazer, que vão entender de verdade, realidade, real, algo que é real. Você precisa entender o que é real, e não o que você ouviu falar, não o que te ensinaram a fazer, mas o que vem do Senhor. Para você entender a realidade de Deus, você precisa entender Deus, saber que Deus é para você na sua vida. Aí o Senhor está falando, saia dessa realidade, saia dessa vida que você está vivendo, saia disso que você, dessa informação que você tem. E aqui o Senhor começa então agora a apresentar. E aí no versículo 24, Deus é Espírito, e importe que adorem, o que adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Ele está dizendo, na sua realidade, você não conhece a realidade de Deus. Agora, Deus está te procurando. Mas para você entender a realidade de Deus, você precisa sair da sua realidade. Você precisa aprender a viver o que é realidade. O que é a realidade de Deus, o que Deus tem para mim, o que é real. O que é real é ouvir a Deus, o que é real é fazer o que Deus está dizendo. Queridos, é parar de viver da experiência dos outros. Durante muitos anos nós vivemos de experiências dos outros, porque deu certo para alguém, porque alguém viveu uma experiência tremenda, uau, isso deu certo. Pare de viver o que deu certo na vida do teu irmão e comece a viver o que está dando certo na tua vida. E isso vai te trazer a uma realidade diferente, a um nível de intimidade, porque para ter uma experiência com Deus, você precisa ter intimidade com Deus. O problema é que a gente sempre está buscando, porque o fulano fez isso e isso trouxe a presença de Deus, então vamos fazer. Nós temos essas coisas, queridos. Nós precisamos aprender a criar as nossas próprias experiências com Deus. Essa mulher, ela teve uma experiência dela com o Senhor. E quando ela sai dali agora, ela vai lá para a cidade dela, para o povo dela. E ela começa a falar tudo o que aconteceu. Então ela começa a mudar a visão daquele povo que até então a religião estava impedindo eles de conhecer Deus de verdade. E ela começa a dizer, ele é o mestre, ele é um profeta, porque ele falou isso, ele me ensinou, ele mostrou. Essa briga que existe entre nós, não existe, não tem o porquê nós estarmos distantes, não tem porquê, isso só está interferindo o nosso relacionamento com Deus. Nós temos algo, querido, que nós carregamos. Sabe, nós como cristãos, como crente, a gente carrega determinadas coisas. Eu me lembro disso, e quando eu vou me lembrando disso, o Espírito vai falando comigo, eu começo a dizer, Deus, quanto tempo nós fomos tolos. A gente vai pegando uns bordões, a gente vai pegando umas coisas, e a gente vive aquilo ali como uma experiência, porque alguém falou, porque alguém deu certo. Então a gente começa, e a gente para de viver a realidade de Deus e começa a viver a nossa realidade, querer colocar a nossa realidade dentro de Deus. Não, é a realidade de Deus que tem que entrar dentro de nós, é diferente. Eu lembro de algumas coisas que durante muito tempo rodou no meio cristão, no meio evangélico, que roda. Lembra, quem lembra aqui daquele período que todo mundo, qualquer coisinha, qualquer luta que passava, estou pagando preço. Estou pagando preço. Estou pagando preço, mas isso é o preço que eu estou pagando. Como se nós entendêssemos o que é isso.
porque alguém um dia surgiu com isso, porque alguém disse que você passar uma luta e você está pagando um preço, que você está sofrendo. Sabe, queridos, coisas que nós não entendemos. Isso na verdade era o quê? Era negligenciar o sofrimento de Jesus. É dizer que o que Jesus pagou não serve para nada. Eu estou pagando o que Jesus já pagou. Eu estou querendo viver algo que não é verdade, que não é real. E quantos anos nós não fizemos isso? Quantas vezes eu mesmo não falei, ai, estou pagando. Aí se converter que é bom nada. Aí ver a realidade que era bom nada. Aí se apegava a isso. Ai, como se fosse assim algo, como se fosse a glória, né? Como se fosse algo poderoso, estou pagando o preço. Como se eu fosse, cara, a pessoa. Aí começou umas coisas que o irmão tinha um probleminha com o irmão, ninguém resolvia, ninguém ensinava, a igreja nunca ensinou. O irmão tem um problema com o irmão, em vez dele sentar, resolver, trazer ali, vamos aqui, vamos confrontar isso, vamos ver se é realmente. Não quer falar comigo, está com um pezinho. Está com um pezinho comigo, irmão, não quer conversar comigo. Mas ninguém enfrentava a realidade, querido. Esse tal de pezinho rodou muitos anos dentro da igreja. Queridos, e vão acontecendo coisas que nós precisamos prestar atenção. Eu não estou dizendo o contrário, eu não quero aqui formalizar algo que dizer assim, está errado isso, não. Eu preciso entender a minha realidade, e quando eu entender a minha realidade, eu vou entender a realidade de Deus, porque se eu estiver fazendo algo para o Senhor, tem que ser algo real. Parar de ficar fazendo coisas fictícias ao Senhor, vivendo de coisas fictícias. Uma das coisas que eu tenho visto, eu vou falar aqui, mas não estou dizendo contra, eu só preciso entender, e quando eu entender o que é isso, eu entendo o que Deus quer com isso. Uma das coisas que eu tenho visto, que agora é assim, Deus dá a alguém uma experiência, esse alguém passa para as pessoas, olha, a experiência que eu tive foi essa, foi maravilhosa. Aí sabe o que a igreja faz? O que ela sempre fez, pega e transforma aquilo num modismo. Quer ver duas coisas atuais que estão acontecendo, e que muitas vezes a gente faz e a gente nem sabe por que está fazendo, e acha que está dando certo, e porque está dando certo é algo real, e a gente não trabalha com a realidade. A realidade do fato é uma, e a realidade de Deus é outra. Tem uma coisa que hoje nós fazemos, eu não estou nem dizendo que a gente não faz, eu não estou dizendo nem que a gente não pratica, mas eu preciso entender isso, e eu estou entendendo isso, e eu estou buscando no Senhor isso. Mesa. É mesa para isso, é mesa para aquilo, é mesa para aquilo, é mesa. E aí a gente não entende de fato o que é a mesa. E porque a gente juntou alguém aqui numa mesa, então essa mesa, Deus está na mesa. E eu pergunto, tem muitas mesas que Deus nem está. Algumas Deus está, mas deu certo, está dando certo. Eu não estou falando contra, por favor, entendam isso. Eu só quero que você entenda qual é a realidade dessa mesa. Se essa realidade da mesa é a realidade do ser humano ou é a realidade de Deus. Porque eu preciso parar e encarar a minha realidade de saber quem eu sou, de saber qual é a minha dificuldade, de saber qual é a minha necessidade, de saber qual é a minha carência, de qual é a minha fragilidade. Porque senão eu vou pegar algo que Deus deu e colocar dentro da minha fragilidade e achar que Deus está ali. E aí querer viver a minha realidade achando que é a realidade de Deus. Então tem muitas pessoas aí porque fez aquilo ali, deu certo, então beleza. Por favor, mais uma vez eu vou dizer, porque eu sei que tem pessoas que estão vendo através do Facebook, na internet. Não estou falando contra a mesa. Eu só estou dizendo, saiba o que é colocar uma mesa. A mesa é colocada para serviço, para servir e não para ser servido.
Jesus, quando fez a mesa da Santa Ceia, Ele não fez a meia da Santa Ceia para as pessoas servir Ele. Ele fez a mesa da Santa Ceia para entregar a vida dele para aquelas pessoas que estavam ali. Não é inverter o sacrifício, queridos. Jesus não fez uma mesa para sacrifício próprio. Ele não fez uma mesa para Ele. Ele fez uma mesa para os outros. Eles estão dizendo, olha, eu estou fazendo essa mesa, mas essa mesa não tem comigo, é com vocês. Eu estou me entregando a vocês. Não é para benefício próprio. Não é para satisfação própria, queridos. Se você não souber entregar a sua vida ou morrer por alguém, então não faça. Tire essa ideia das pessoas de que elas são o fator mais importante ou de que as coisas são importantes. Não são as coisas de Deus que são importantes. O problema é que a gente coloca as coisas de Deus como importante. Não, não são as coisas de Deus. A coisa mais importante é Deus. Porque a igreja é uma coisa de Deus. O ministério é uma coisa de Deus. O que você faz é uma coisa de Deus. Não é Deus. Mas tem pessoas que estão se endeusando e fazendo o que ela faz, então ela acha que é Deus. Não, não é. Ah, porque está acontecendo tal coisa na minha vida. Mas olha, se isso daqui aparecer para as pessoas, e aí, como que vai ficar o meu ministério? Eu vou ter que deixar o meu ministério. Querido, não é hora de você pensar em ministério. É hora de você pensar na sua realidade. É hora de você pensar em você. É hora de você pensar o que Deus está pensando de você. Então as pessoas pensam muito mais no próprio ministério do que propriamente naquilo que Deus é e naquilo que Deus é capaz de fazer e aquilo que Deus vai fazer. Aí a vida dele vira um esculacho, vira uma bagunça, aí vem à tona, aí todo mundo vê. Aí ele acha que o ministério vai fazer ele resistir àquilo que está acontecendo. Não vai, querido. Não vai. O ministério, entenda uma coisa, antes dele ser seu, ele é de Deus. Eu acho que eu já contei isso aqui. Uma certa vez eu disse isso a Deus. Eu disse, Senhor, eu vou parar, eu não quero mais ser pastor, eu não quero mais esse ministério. E o Espírito disse para mim, quem disse que o ministério é seu? E eu disse assim, como que não é meu? Eu sou pastor. Deus disse assim, o ministério não é seu, meu querido, entenda. Eu disse, então me explica. E o Senhor sempre explica. O Senhor disse, qual foi o dia que você me escolheu? Lembra aí, procura aí na sua ficha aí. Procura na sua ficha ministerial aí. Procura aí que dia que você me escolheu. Aí você vai procurar, realmente, eu não lembro de ter escolhido o Senhor. E eu deixei escrito, na Bíblia está escrito, eu vos escolhi. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. E eu que te nomeei. E eu que te disse, vai e dê fruto, e que o teu fruto permaneça. Então aqui está bem claro, está biblicamente claro, que eu te escolhi, que eu te dei o ministério. Então o ministério não é seu. Como é que você quer dizer que você não vai fazer algo que não é seu? Como é que você vai pedir conta de algo que não é seu? Como é que você vai querer pedir aposentadoria de algo que não foi você que deu? É meu, não é seu. Então enquanto você não entender que o ministério que você exerce não é seu, ele é de Deus, você sempre vai achar que é seu, e achando que é seu, você pode fazer o que você bem entende, e você quer dar a vida pelo seu ministério. A Bíblia não fala de dar a vida pelo seu ministério, a Bíblia fala de dar a vida por outro, por outra pessoa. Então significa que outra pessoa é mais importante do que o seu ministério.
A sua casa é mais importante do que o seu ministério. A sua casa é mais importante do que a sua família? Não é. A sua família é mais importante do que o seu ministério. Porque ele não é seu, ele é de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Outra coisa que eu estou vendo, queridos, não estou falando contra, por favor, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão fazendo, são pessoas e pessoas, mas eu preciso entender isso, porque se eu não entender isso, eu não vou fazer como deve. Por quê? Porque eu sempre estou fazendo baseado nas minhas necessidades, nas minhas dificuldades. Não pode virar um chavão isso. Isso parece que virou. Sabe por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas fazendo isso e trocando a realidade de Deus pela sua própria realidade. Me entendam, por favor. Devocional. As pessoas vão lá de manhã, pega, faz o seu devocional, lê, pronto, acabou. Eu fiz o meu devocional. E aí vai viver o resto do dia do jeito que ele quer. Filho, o seu devocional é a sua vida, é o dia inteiro. Não, já fiz, é como uma coisa que é assim, é a mesma coisa do crente que vai no domingo na igreja. Já fiz a minha parte, já cumpri com aquilo que eu tinha que fazer, com o meu dever. É como se fosse um dever. Devocional não é um dever. Devocional é algo que vai te levar, te remeter a uma intimidade com Deus, a ouvir a Deus e a estar caminhando com Deus o dia todo. Ah, porque o irmão lá fez, porque a vida dele mudou, porque ele desenvolveu um devocional e o devocional dele trouxe ele a uma intimidade com Deus. Ah, deu certo, então tá, então vou fazer um devocional porque vai dar certo. E tem muita gente se inspirando nisso e só fazendo isso. Só faz isso, faz o devocional durante o dia, fiz o meu dever, o resto do dia eu vou viver a minha realidade. Não, querido, é viver a realidade de Deus o dia todo, é falar com Deus o dia inteiro, é ouvir a voz do Senhor a todo instante, é conversar com Ele, é deixar Ele te dizer, é dizer, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai ali. Porque muitas vezes Deus vai dizer para você, vai ali, num lugar exatamente onde você não quer ir. Vai fazer isso na hora que você não quer. Porque nós somos assim. Porque a nossa realidade é assim. Ontem mesmo eu tive uma experiência trazendo essa ministração, falando sobre realidade, Deus mostrando a minha realidade e a realidade dele. Eu estava ontem aqui, cheguei aqui no mesmo horário, trouxe o café, fiz todas as coisas, estava tudo aí, do mesmo jeito que Deus, como Deus falou para mim, eu trouxe. Estava aqui, não veio ninguém. Eu aqui. E aí vem a minha realidade, começa a me confrontar e dizer, tá vendo? Você está fazendo as coisas. Ninguém vem, ninguém quer fazer, ninguém quer. Aí a minha realidade falando, aí a realidade de Deus vem e diz assim para você, só faça a sua parte, permaneça aonde eu te disse para estar, esqueça a sua realidade, viva a minha realidade, porque você ainda não sabe. Isso aqui agora, inicialmente eu estou tratando com você, para saber primeiro se você está disposto a fazer, se você está disposto a estar aqui. O resultado não vem no começo, o resultado vem no final. Fica aqui, fica tranquilo. Aí eu te pergunto, sabe o que isso provocou em mim? Ouvir a voz do Senhor, no momento em que a minha realidade está dizendo uma coisa, e aí você sai da sua realidade e vai para a realidade de Deus. Isso te traz o quê? Paz. Aí eu te pergunto, quem é que produz paz em você? A terra ou o céu? Eu já falei, paz não é coisa da terra, paz é coisa do céu. Então quem eu ouvi? A voz do céu. A voz do céu me trouxe conforto. Passado 2 minutos, alguém me liga e fala, estou descendo aí. Desceu, chegou aqui, conversamos, falamos de coisas, fizemos coisas extraordinárias, tremendas.
e Deus tratou com quem precisava tratar e fez, e ao mesmo tempo tratava com ele, tratava comigo, ao mesmo tempo que eu falava destas coisas aqui, eu estava falando de algo que Deus estava me dando, sobre realidade, e eu estava dizendo, meu irmão, essa realidade é sua, por isso essas coisas estão acontecendo. Agora vem aqui, entra na realidade de Deus, e você vai ver que as coisas são diferentes. E ele entendeu e disse, realmente, você está certo, eu preciso mudar isso. É diferente, queridos. A realidade de Deus é diferente da minha realidade. A minha realidade me mostra dificuldade. A minha realidade me mostra necessidade. A minha realidade me mostra angústia, desespero, aflição. Mas a realidade de Deus me leva a um lugar, a um ambiente de paz. Saia de um ambiente, esse é o seu ambiente, saia dele e viva dentro de um ambiente de Deus. Aí você vai ouvir a voz do céu, aí você vai ouvir a voz de Deus, e você vai começar a entender que a sua realidade não tem nada a ver com a realidade de Deus. Foi exatamente isso que ele disse para aquela mulher. Chama o seu marido. Eu não tenho marido. Dissestes bem, você não tem. Como que ela não tem se ela morava como homem? Ela não poderia dizer que aquele lá era o marido dela? Mas naquele momento Jesus estava mostrando para a realidade, essa é a sua realidade, filha. Saia dessa realidade, porque não é isso. Você está vivendo algo que não é para você viver. Você está sofrendo num ambiente que não é para você sofrer. Você está vivendo coisas que não é para você viver. Viva o que eu tenho para você. Olha o que o Senhor tem para você. Olha que você está adorando algo que você nem sabe o que é. Olha que você está fazendo algo que você nem sabe o que você está fazendo. Mas a realidade de Deus é essa, que é verdade. O Senhor vai trabalhar com a verdade. A realidade de Deus é a verdade. Seja verdadeiro com você. Porque se você for verdadeiro com você, você vai ser verdadeiro com o Senhor. Essa é a realidade de Deus. Verdade. Olha para o espelho e encare a verdade. Olha quem você é. Olha para a sua natureza. Quando você entender a sua natureza, você vai entender qual é a natureza de Deus. Não queira colocar a natureza de Deus dentro da sua natureza. Não queira colocar a realidade de Deus dentro da sua realidade. Porque a realidade de Deus é o céu. A sua realidade é a terra. É diferente. A nossa realidade é a terra. E a realidade do Senhor é o céu. Se você não viver a realidade do Senhor, você sempre vai estar dentro da sua realidade, achando que a realidade de Deus está aqui, e ela não está. Amém? Coloque-se de pé no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não ache que a capacidade de Deus está dentro da sua capacidade, meu querido. Não limite a força de Deus e a capacidade de Deus na sua força e na sua capacidade. Pare de ficar se enganando. Pare de ficar se justificando, porque eu conheço a Bíblia, porque eu conheço isso, porque eu conheço aquilo, porque eu estudei isso, eu estudei aquilo. Essa não é a realidade de Deus. Essa é a sua realidade. A primeira coisa que você precisa fazer para entender Deus é se esvaziar de você mesmo. É tirar você de dentro de você. É olhar para aquilo que você pode, que você é capaz de fazer. Aquilo que você pode, que você é capaz de fazer, é você que vai fazer.
Mas existem coisas que você não pode. Existem lugares e ambientes que você não vai entrar sozinho. Então não queira entrar num lugar aonde você não tem força para entrar. Reconheça a autoridade de Deus. Reconheça o amor de Deus, o potencial de Deus. Não tente se potencializar achando que é o poder de Deus, queridos. A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo. Tem muita gente orando, mandando o diabo sair. A palavra não fala isso, a palavra fala para você resistir ele. Resistir é não aceitar, é não deixar que as coisas te atraem. Olhe para o céu, querido. Olhe para o céu nesse momento. Olhe a sua realidade, quem você é. Meu Jesus. Olhe para você. E quando você olhar para você, olhe para o Senhor e veja como que a realidade é diferente. Agora, o fato de a sua realidade ser diferente da realidade de Deus não significa que Deus está te excluindo. Jesus não excluiu aquela mulher, porque a realidade dela era diferente. Jesus fez ela olhar para a realidade dela, para a vida dela. Eu imagino aquela mulher olhando para a vida dela, quando Jesus disse assim: olha, você teve 5 maridos. Você já viveu uma vida e nenhuma deu certo. Foram 5 não deu certo. E o que você tem também não é seu. Talvez ele estivesse dizendo para aquela mulher: olha, 5 não deu certo. Quantos mais você vai tentar para ver se vai dar certo? Talvez você está querendo mudar eles, quando na verdade você precisa mudar. Você precisa ser diferente. Você precisa olhar para a sua realidade de quem você é e ver e mudar. Quando você mudar você vai conseguir mudar as outras pessoas. O fato é que você está querendo mudar o mundo quando você nem mudou ainda. A sua mudança e a sua transformação transforma os outros. Tem muita gente querendo transformar o mundo e ele nem foi transformado ainda, querido. Tem muita gente querendo transformar o ambiente em que ele está e ele nem foi transformado ainda. A sua transformação é que transformam as pessoas. A sua transformação é que transforma o ambiente. Durante anos da minha vida, queridos, eu quis mudar, eu quis transformar as pessoas e os lugares. Até o dia em que eu entendi a minha realidade e disse assim: eu preciso me transformar. E na medida em que eu fui me transformando, a minha casa foi se transformando. Tudo ao meu redor foi se transformando. Às vezes a gente quer transformar as coisas e os lugares na força e na violência. Ninguém transforma um ambiente em violência, queridos. Ninguém transforma um ambiente na força. Aonde Jesus chegava, o ambiente se transformava. Não é porque Jesus era o Senhor, era Deus. É porque Ele, o jeito dele ser, transformava as pessoas.
Quando você olha para Jesus, você se transforma. Não é porque Ele é o Senhor, mas é porque o jeito dEle, a vida dEle, te constrange e te faz se transformar. Quando eu olho a vida de Jesus, quando eu olho para estas coisas que Jesus fez, isso me transforma. Quando eu leio João capítulo 4, versículo 1, eu me envergonho, queridos, porque durante anos eu fiz as coisas para alcançar o sucesso. Durante anos eu fiz as coisas para ser reconhecido, para alcançar a aceitação das pessoas, para dizer: ah, esse é o pastor Fernando, esse é o profeta, esse é o meu mentor. Hoje eu não quero ser nada disso. Eu não quero ser nenhum desses, porque eu olho para Jesus e eu vejo que Jesus nunca quis ser isso. Ele só quis ser quem Ele era. Ele só quis ser quem Ele via o Pai sendo. Porque quando perguntavam para Ele, Ele dizia: eu faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. O Pai era a referência para Ele. Eu vivo o que o Pai quer que eu viva. Quando eu olho Jesus no versículo 1 dizendo, ouvindo as pessoas dizer: olha, Ele está fazendo mais do que João Batista. Ele dizia: é hora de eu sair desse lugar. Esse lugar já não está mais servindo para mim. E Ele saía, era tão interessante que quando você vê a história do gadareno, você vai ver que é a mesma coisa. Jesus estava em um ambiente onde estava acontecendo muitos milagres, muitos sinais. E quando Jesus começou a ver aquilo acontecendo, Ele estava no melhor momento dele. Ah, olha, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo alcançadas. E Ele poderia ali naquele momento: ah, eu estou no melhor momento de meu sucesso. Ele diz para os discípulos, chega devagarzinho e fala: vamos passar para a outra margem. Jesus troca todo o ambiente de sucesso dele para ir buscar alguém que está endemoniado, para ir curar um homem, para ir transformar um homem em um lugar onde ninguém mais queria ele, um homem onde ele estava sendo excluído pela sociedade, um homem que vivia no meio de um cemitério, no meio dos sepulcros. Ele fazia o cemitério a morada dele. Jesus não foi lá em Gandara para a população. Jesus não foi lá para a sociedade. Ele não foi lá ver o pastor da igreja, o presbítero da igreja. Ele não foi lá para ver o prefeito. Ele não foi lá para ver o governador. Ele foi lá para ver um homem que estava sendo excluído pela sociedade e que todos temiam, porque os demônios que atormentavam a vida daquele homem era muito grande. Quando eu olho para esse Jesus, eu digo: Senhor, eu preciso me transformar. Eu preciso de sair da onde eu estou, do pedestal que eu estou, do palco que eu estou, para descer lá e cuidar daquela pessoa que está precisando. Jesus agora sai da onde ele está ali, que está todo mundo falando dele. Olha, ele está batizando mais do que João Batista. Aí está bem em parênteses ali, não era ele que batizava, eram os discípulos dele. Mas o que ele falava trazia muitas pessoas. Ele falou: ó, é hora de sair daqui. Vamos lá, tem uma mulher lá que precisa ganhar. E você pode ver que Jesus sempre tratava com uma pessoa. E esta pessoa é que ganhava a cidade. Jesus nunca esteve preocupado em ganhar uma cidade, queridos. Jesus estava preocupado em ganhar uma pessoa. Ele chega para essa mulher samaritana, fala com ela, transforma a vida dela, mostra a realidade dela. E ela vai lá e mostra a realidade dela para a sociedade. Jesus não trabalha com multidões, queridos. Uau! Preste atenção nisso. Jesus não trabalha com multidões.
Jesus trabalha com pessoas. Jesus trabalha comigo. Jesus trabalha com você. Nunca foi multidões, queridos. Nunca foi multidões. E durante anos eu pensava isso. Durante anos eu queria isso. Jesus sempre trabalhou com pessoas, curando pessoas, transformando a vida das pessoas através daquilo que ele vivia. Jesus nunca obrigou ninguém a fazer nada. Jesus nunca obrigou os discípulos a fazer nada, querido. Diz a palavra que Jesus levantava cedo pela manhã. Cedo pela manhã significa de madrugada. Jesus levantava de madrugada. E ele não chegava para os seus discípulos e dizia: aí cambada, vamos todo mundo orar. Eu sou o líder aqui. Receba a palavra de comando, a voz de comando. Ele nunca disse isso para ninguém, queridos. Voz de comando é coisa do homem. Voz de comando é coisa da religião. A Bíblia diz que Jesus levantava cedo pela manhã e ia orar. E os discípulos, vendo-o, seguiam. Líder não é para mandar, líder é para ser seguido. Quando eu olho Jesus, eu não faço o que ele está mandando, eu faço o que ele está fazendo, porque eu vejo ele fazer e eu tenho vontade de fazer. Isso é que transforma as pessoas. As pessoas ter vontade de ver o que você está fazendo, do que você está se tornando. A minha glória é ver os meus filhos, é ver a minha família, é ver os meus irmãos vendo o que eu estou fazendo, e eles falaram: eu quero fazer também. Eu me lembro muito bem, um dia na igreja eu disse: queridos, eu não sei o que vocês querem, mas uma coisa eu vou dizer para vocês: eu estou seguindo Jesus, eu estou andando atrás de Jesus. Se vocês quiserem ir comigo, pode vir, eu estou indo. Quem não quiser pode ficar onde está. Eu não vou obrigar ninguém a ir. E eu estou fazendo isso, queridos. Eu estou indo atrás e seguindo o caminho de Jesus. Quer vir comigo? Amém, vamos junto. Aí eu posso dizer: estamos juntos. Não quer ir? Não tem problema, eu não vou obrigar ninguém, não vou carregar ninguém nas minhas costas. Amém? Pai querido e santo, em nome de Jesus, toca o coração do teu povo. Toca o coração, Senhor, destas pessoas. Transforma, Senhor, a nossa vida e o nosso caráter. Traga, Senhor, a sua realidade para nós, Senhor. Meu Deus, a minha realidade me leva em lugar nenhum, mas a tua realidade me leva para o céu. A tua realidade me leva a fazer as coisas que o céu quer que eu faça. É a tua realidade que me leva de volta para casa, Senhor. Enquanto a minha realidade está me tirando, a sua realidade está me posicionando, Senhor. A sua realidade está me mostrando a verdade. Enquanto a minha verdade, a minha realidade negligencia a sua verdade, a sua realidade mostra-me a verdade, Senhor. E eu quero viver a sua realidade, Senhor. Eu quero estar dentro da sua realidade, Senhor. Tira eu desta realidade que eu estou vivendo agora e me posicione na sua realidade, meu Deus. Me leva à tua presença. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Me leva, Senhor, aonde eu posso te ver. Me leva, Senhor, aonde eu possa me render a ti. É isso, Senhor, que eu quero. É isso que eu preciso, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo. Libera sobre nós, Senhor,
Libera sobre nós toda a tua graça, Senhor. Toca o nosso coração e o nosso caráter, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, segura na tua mão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pai, nós abençoamos agora os dízimos, as ofertas dos teus filhos. Pedimos, ó Deus, que o teu amor e a tua graça nos encontrem. Pedimos, ó Deus, que o Senhor agora libere os teus recursos, para que nós possamos, ó Deus, cumprir aquilo que é necessário. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pode trazer aqui. Amém. Lembrando que dia 13 nós teremos aqui Mesa das Mulheres. Aleluia. Glória a Deus. E o Papo de Homens. Amém. Vai ser um dia em que nós vamos estar todos juntos, reunidos. E logo após nós vamos estar fazendo uma mesa ali, aonde nós vamos poder estar comendo, amém? Glória a Deus. As mulheres estão se movendo para isso, né? E nós também vamos estar se movendo para isso, para estar ajudando. Amém, queridos? Glória a Deus. Dia 24 de agosto, nós teremos aqui o nosso 5º aniversário, amém? Vamos nos preparar para isso, estamos nos preparando. Há uma grande expectativa, há de uma grande festa também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar o culto desta manhã. Lembrando que sábado que vem o pastor não estará aqui, eu não vou estar, então não precisa vir a semana que vem. Mas na outra eu vou estar, assim como o Senhor colocou. É um tempo de qualidade, queridos, é um tempo onde nós estaremos aqui sempre falando, conversando. Amém? E dia 5, numa sexta-feira, vai ter também a nossa primeira adoração no lar. Amém? Adoração em casa, que nós chamamos. Então nós vamos estar, e vai ser primeira vai ser na minha casa. Nós vamos estar lá adorando a Deus. Amém? Ouvindo, falando e tendo um tempo de qualidade também. E depois nós vamos estar fazendo isso em algumas outras casas, e pode ser a sua casa próxima. Amém? Vamos orar a Deus para que Deus possa preparar isso, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe, vão em paz, no nome de Jesus.